Existe uma diferença silenciosa entre parecer bem financeiramente e realmente construir a tranquilidade financeira. E eu acho que muita gente começa a perceber isso depois de uma certa idade. Porque, pensa bem, durante muito tempo, a vida parece uma corrida invisível. É todo mundo tentando mostrar que está bem o tempo todo, que venceu, que está evoluindo, e aí sempre com um carro melhor, ou um celular novo, um restaurante caro, aquela viagem parcelada, e sempre com aparência de sucesso. Só que quase ninguém mostra a ansiedade por trás disso, as dívidas, a pressão e o medo constante do dinheiro acabar. Talvez uma das maiores ilusões da vida moderna seja acreditar que riqueza tem aparência. Porque muitas vezes o que na verdade parece riqueza é apenas um consumo financiado. E isso me faz pensar em uma coisa muito curiosa, por sinal. Existem hábitos financeiros que parecem completamente normais, mas acabam mantendo muita gente presa por anos. Enquanto isso, quem consegue de fato construir patrimônio costuma tomar decisões muito mais discretas, com menos aparência e com mais estratégia por trás. Menos impulso, mais prazo, olhando a longo prazo. E hoje eu quero conversar justamente sobre isso. 5 coisas que a classe média costuma comprar e que pessoas financeiramente inteligentes normalmente evitam. A primeira delas é o status parcelado. Talvez esse seja um dos hábitos mais caros da vida moderna. A necessidade constante de parecer bem-sucedido. E a internet, vamos combinar que aumentou muito essa pressão, né? Hoje parece que todo mundo precisa mostrar evolução o tempo inteiro. O problema é que a aparência ela custa caro e às vezes muito caro. Tem gente financiando tranquilidade por conta de imagem. Aí parcela carro, celular, roupa, viagem e até coisas do dia a dia mesmo, da rotina. Só para manter uma sensação temporária de pertencimento. E olha, eu não estou dizendo que ninguém deve comprar coisas boas não, tá? O problema começa quando o padrão de vida cresce mais rápido do que a estabilidade financeira. Porque é aí que surge uma armadilha que é silenciosa. A pessoa ganha mais, mas nunca sente paz. Porque quanto mais aumenta a renda da pessoa, mais ela aumenta os gastos também. E aí, no final, o patrimônio mesmo continua praticamente parado. Existe uma frase muito forte sobre isso. A riqueza é aquilo que você não vê. Porque patrimônio normalmente cresce em silêncio, sem necessidade de provar nada para ninguém. A segunda coisa
é deixar o dinheiro completamente parado. Muita gente ainda acredita que guardar dinheiro na conta já é suficiente. Mas hoje sabemos que dinheiro parado perde a força com o tempo. Porque a inflação, gente, corrói aos poucos, silenciosamente. E talvez uma das mudanças mais importantes da vida financeira aconteça quando a pessoa entende que o dinheiro também pode trabalhar. E não precisa ser complicado. Esse é um dos maiores mitos sobre investimento. Muita gente imagina que investir exige muito dinheiro, muito risco, ou até um conhecimento mais avançado. Mas hoje existem opções extremamente simples. Por exemplo, CDB. Basicamente, você empresta dinheiro para um banco e ele devolve com rendimento. Muitos CDBs rendem próximo ou até acima do CDI, que acompanha bem de pertinho ali os juros básicos da economia. E a vantagem é que existem opções muito simples e seguras, e são acessíveis para quem está começando. Outro exemplo muito importante é o próprio Tesouro Selic, que funciona como um título público do governo. Muita gente usa justamente para reserva de emergência, segurança e organização financeira. Porque além de ser simples, ele costuma oscilar muito pouco no curto prazo. E talvez a melhor parte disso tudo seja perceber que investir não é apenas sobre rendimento. É sobre construir tranquilidade aos poucos. A sensação muda completamente quando a pessoa percebe que o dinheiro ele deixou de ficar totalmente parado. A terceira coisa é comprar para aliviar cansaço emocional. A vida moderna cansou muita gente, mentalmente e emocionalmente. E quando alguém vive estressado por muito tempo, o consumo começa a parecer que é recompensa. Por isso que depois de um dia pesado, vem um delivery caro, uma compra online, alguma pequena sensação de prazer imediato. O problema é que o mercado inteiro aprendeu a explorar isso. Então eles colocam promoção relâmpago, frete grátis, um desconto que termina em poucos minutos. Tudo isso foi desenhado para reduzir o tempo entre o impulso e a compra. E quando a pessoa percebe, o consumo já virou anestesia emocional. Só que alívio financeiro e alívio emocional são coisas diferentes. Uma compra, ela pode trazer por alguns minutos o prazer, mas dificilmente ela vai resolver o vazio de uma rotina que está esgotada, sobrecarregada. A quarta coisa é aumentar despesas fixas sem perceber. Esse é um hábito extremamente silencioso, porque ele não acontece de uma vez. Ele acontece bem aos pouquinhos. Perceba que é mais uma assinatura, mais um aplicativo e mais um gasto recorrente. E aí, quando a pessoa olha, o salário inteirinho já está comprometido antes mesmo do mês terminar. Talvez, por isso tanta gente tenha a sensação de trabalhar muito.
mas nunca conseguir criar uma margem financeira. Porque despesas fixas acumuladas, elas roubam a liberdade silenciosamente. E liberdade financeira tem muito mais relação com margem do que com ostentação. Margem para respirar, margem para descansar, margem para escolher melhor. Quem vive completamente apertado financeiramente acaba perdendo a liberdade sem mesmo perceber. E se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, aproveite e deixe o seu like. Isso é muito importante para mim e ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que também estão tentando organizar melhor a vida financeira. E se você gosta dessa mistura entre reflexão, dinheiro e vida moderna, aproveite também para se inscrever no canal. Aqui no Vida que Sobra a gente conversa sobre educação financeira, sobre hábitos, investimentos, consumo consciente e qualidade de vida. E sempre de forma simples e humana. E lembrando que tem vídeo novo de segunda a sexta. A quinta coisa é ignorar o longo prazo. A internet acostumou muita gente a pensar apenas no imediato. Resultado rápido, lucro rápido, prazer rápido, quase que instantâneo. Só que o patrimônio, ele raramente cresce rápido. Na maioria das vezes, ele cresce devagar, com consistência, tempo e paciência. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão difícil atualmente. Porque o mundo moderno acelerou a expectativa das pessoas. Mas existe uma força muito poderosa no tempo. Os juros compostos parecem lentos no começo, até o momento em que começam a ganhar volume. E muita gente perde anos importantes justamente porque acha que é pouco demais para começar. Enquanto isso, quem entende o valor da consistência costuma começar cedo, mesmo com um pouquinho. 100, R$ 200, pequenos aportes mensais. Porque o mais importante no começo não é o valor, e sim construir o hábito. E acho muito interessante como quase ninguém aprende isso na escola. Nós aprendemos várias fórmulas, mas quase nada sobre dinheiro, sobre ansiedade financeira, investimentos ou até mesmo sobre construção de patrimônio. E talvez por isso tanta gente chegue na vida adulta sabendo trabalhar, mas sem saber construir estabilidade. E no final das contas, eu acho que muita gente está começando a perceber que a aparência de riqueza e tranquilidade financeira são coisas completamente diferentes. Uma tenta impressionar, enquanto a outra tenta construir paz. E talvez, mais uma vez, liberdade financeira não seja sobre carros luxuosos, status ou ostentação. Talvez seja mais sobre ter escolha, tempo, calma e o principal, que é dormir sem aquela ansiedade constante. Então, antes de comprar alguma coisa só para manter a aparência, talvez valha a pena perguntar: isso está construindo patrimônio ou apenas criando uma sensação temporária de status? Porque no final, dinheiro não serve apenas para consumir. Ele também pode ajudar você a construir tempo, segurança
e liberdade. Espero muito que você tenha gostado do episódio de hoje e eu te espero no próximo vídeo. E se você não deixou o seu like, aproveite para deixar agora.